Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo de número 4, capítulo 2, perdão, Hebreus, capítulo de número 2, Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando que nós devemos ser dirigidos por Deus. O salvo, aquele que recebeu a salvação, ele vai entender o que Deus está falando. E de modo nenhum ele vai se desviar daquilo ali. Porque o salvo, ele entende o que Deus está falando. Jesus, ele falou uma certa feita, em João capítulo 10, versículo 27, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E aí Jesus ele fala uma coisa que é muito importante em João 10, versículo 27, ele diz assim, versículo 27, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe por que ele está falando isso? Porque em momento nenhum, quando você é um salvo em Jesus, Jesus salvou você, você é um salvo, em momento nenhum da sua vida, você vai deixar de ouvir a Deus. Então você vai entender quando Deus está falando. E Deus fala através da sua palavra. Deus não é Deus de confusão. E o escritor aos Hebreus está falando que nós não podemos ser negligenciar a salvação. Então Deus, ele nos faz dirigente e não negligente. Agora, quando nós não ouvimos a Deus, nós vamos para o campo da negligência e não da diligência. Então, o texto está dizendo, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviamos dela. Aí mostra o salvo, aquele que é salvo de verdade. Aí eu te faço a pergunta, como eu sei que eu sou salvo? Quando eu sou dirigido por Deus e entendo Deus. Ah, pastor, mas um salvo ele não erra? Erra. Mas um salvo, ele é flexível à voz de Deus. Errar é uma coisa, permanecer no erro é outra coisa. Da mesma proporção que você erra, você tem arrependimento. Você não continua batendo na mesma tecla. Esse é um verdadeiro salvo. Por isso que um salvo é dirigido e um não salvo é negligente. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.